A luz, ela queima. É. O vídeo de hoje é luz, sombras, render, um pouco de render, é, e HDR. High Dynamic Range. HDRI, na verdade. Ah, bom, como todos sabem, luz é essencial das nossas vidas, querendo ou não. Ela que nos revela informação. Ela nos gera sombras e dependendo da luz você consegue ver detalhes ou não ver esses detalhes pela ausência dela. Ahn, e é isso que iremos cobrir no vídeo de hoje, praticamente. Como fazemos, por exemplo, uma boa iluminação, uma má iluminação, para mostrar detalhes ou não mostrar detalhes. Sim, essas são cenas que eu fiz. Como vocês podem ver aqui, vou colocar aqui no Material Preview para vocês verem. Nós temos várias e várias luzes, nós temos um sol, ah, nós temos uma espécie de spotlight, nós temos luzinhas. Essa foi uma cena simples que eu fiz, digamos assim. Eu sei que parece complexo. Oh não, ele tá zoando com a gente. Não, não, não é isso. É uma cena, tipo, que eu fiz simplesmente, tipo, basicamente um grande cubo, parecendo um grande cubo alienígena de longe, em um deserto. Ah, parece super complexo, mas com o tempo a gente vai aprender. Relaxem, relaxem, galera. Ah, mas o vídeo de hoje é cobrir o nosso básico de iluminação. Muitos artistas sabem que a luz é essencial. E que para quem está começando no Blender, luz faz uma diferença. Eu estou colocando um plane. Poderia sim colocar minha torrezinha aqui, usar minha torre, não tem problema, se vocês quiserem para esse tutorial. Basicamente o que eu vou ensinar hoje é iluminação, como disse, esses 2 minutos até agora. Eu vou usar os Cycles hoje, porque os Cycles me mostram muitas coisas melhores. Ahn, eu vou habilitar a opção de denoise, já vou dizer logo de cara aqui pra galera. Pra quem não tiver um PC muito bom e quiser ter menos dor de cabeça com Cycles, logo de cara na sua cena inicial, abaixe o viewport para algo tipo 64 ou até mesmo 32, se quiserem. No Denoise, se você tiver uma placa de vídeo compatível com OptiX, use OptiX. Você pode colocar esse Start Sample no mesmo valor que está aqui em cima, do 32. Basicamente o que isso está fazendo, se vocês, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da compressão do YouTube, mas na casa de vocês, no Blender de vocês, vocês vão ver. Ele pixeliza e no último render, no quadro 32, aqui em cima no canto esquerdo superior, vocês podem ver o número 32 ali. Ele deixa bonitinho, é isso que ele faz. Ah, mudou bastante no Blender 3.0 com esse Noise Threshold. Ah, porque isso aqui deixa você ir num valor mais alto e ele renderiza até achar que está suficiente. Basicamente é isso. E no render final, 4000 pode ser bastante. Se você aumentar aqui para 4000, por exemplo, e girar a câmera, tipo, ele faz rapidamente. Se eu desabilitar isso aqui, ele vai fazer os 4000 quadros. É uma maneira muito melhor, vai deixar muito mais bonito na versão final. Só que é desnecessário para esse tipo de cena. Bom, já sabemos um pouco do denoise, eu já tinha explicado isso num outro vídeo, sim. Mas é importante que vocês saibam porque nós vamos estar trabalhando com isso hoje. Ah, então vamos lá. Toda vez que você começa uma cena no Blender, ele vem com essa luz padrão, né? Que cria sombra, cria isso, cria aquilo. Deixa eu deixar no quadro 1, não tem problema. Vai ficar melhor para vocês verem no YouTube mesmo. Basicamente o que a nossa luz está fazendo é revelar informação. Ou seja, se tivesse algo mais detalhado aqui ou aqui, eu iria ver graças à minha lâmpada. A lâmpada que a gente começa com 1000 watts. E muitas vezes você faz duas cenas, por exemplo, duas casas em cenas diferentes. E aí, às vezes, a luz de 1000 watts é extremamente mais poderosa, enquanto
Na outra cena, a luz de 200 já dá conta, tipo. E por que que isso acontece? Você vai ver bastante isso quando você fizer suas próprias cenas. O que acontece aqui? Vocês podem ver que existe um vão, né? Entre o cubo e o chão. Isso é revelado por causa da luz. No Solid View eu praticamente não consigo ver isso muito bem, porque eu não tenho essa informação, nem no Preview, Material Preview. Luz revela sim informação. Ela me diz, por exemplo, que esse cubo não está no chão. Que dá pra ver que ele não está no chão por causa da sombra aqui. Mais forte, mais intensa. Uh, Quando ele está no chão, eu consigo associar que ele está no chão mesmo, porque a sombra muda. O que acontece com a luz? Eu pulei um pouquinho sim. De estar mais intensa ou não estar mais intensa. Bom, o Blender trabalha com um sistema métrico, então esse cubo aqui tem 2 metros de altura. É, então, tipo, isso aqui é basicamente quase, dependendo um pouquinho mais, seria a altura do teto, aumentando um pouquinho mais pra cá, né? 3,38. O Blender aceita, assim, cálculos com centímetros. Se você colocar mais 10 cm aqui, ele vai adicionar mais 10 cm. Lógico que ele aumentou para 3,8, mas é porque ele tenta chegar mais próximo possível, né? Nessa abreviaçãozinha ali, nesse número cortado dele. Então, como você tem uma área maior, a luz de 200 às vezes não é o suficiente, então você acaba tendo que aumentar. Claro, você não é obrigado a seguir padrões métricos. No fotorrealismo é legal você ter padrões métricos, sim, porque quando você faz algo muito pequeno, uma luz de 1000 pode ser overkill, pode ser muito mais potente do que deveria ser. E outra coisa que você pode ver aqui é que a sombra está dessa maneira, tipo parecendo um cone. E isso é porque a luz está concentrada em um único ponto. E aqui nós temos o radius, né? Se eu aumentar o radius, seria tipo. Ele aumenta isso aqui. Você vai notar que ele perde um pouco de força da luz, né? Tipo, se eu aumentar demais, ele perde essa força da luz. Uh, Basicamente, o que acontece é que ele me dá uma luz um pouco maior, criando um outro efeito de sombra, né? Um efeito de um cone que fecha aqui ao invés de um cone que abre, né? Isso é bem legal de saber. Uh, Vocês estão vendo que tem um botão Use Nodes. Em algum momento vocês vão se perguntar por que o botão não está aparecendo. É porque você está no Eevee. E ele só aparece nos Cycles. O Use Nodes ele cria automaticamente um Node de Emission. Ele cria um shader basicamente para essa luz. E aí você pode ter um pouquinho mais de controle de intensidade, de cor, enfim. Por enquanto eu não vou usar ele. A mesma coisa aqui, né? Você pode ter controle da cor. E como eu disse, luz revela informação. Se eu colocar outra luz aqui com radius maior, menos intensidade, colocar vermelho, muito menos intensidade. Nós temos um cubo que já está um pouco mais avermelhado, ele está recebendo essa cor vermelha. Os Cycles não tem a mesma coisa que o Eevee, que é aquele Bloom, né, que todo mundo gosta para criar certas coisas, né? O Bloom, que é isso aqui, essa luz irradiante, bonita, né? Sem o Bloom fica. Vou colocar mais perto e aumentar mais a intensidade da luz. Diminuir o radius. Pronto. Agora sim. Que é essa luz bonita, parecendo. O Cycles precisa contar com post processing para isso, porque ele é fotorrealista, a gente não existe esse tipo de luz igual sabre de luz, vamos dizer assim, não existe. Então o Cycles não faz isso. Uh, Beleza, aí você faz sua cena, colocou sua luz, ok, você me explicou um monte de coisa. Existem vários tipos de luz também, que eu já vou cobrir isso. Mas antes eu quero cobrir essa parte do Color Management. Tem tanto no Eevee quanto no Cycles. E o que é o Color Management? Vocês podem ver que ele vem no filme, que é sRGB, com look none, exposição de 0, gama de 1, enfim, o que é isso? O filme que basicamente aqui é... Não importa o quão intenso essa luz seja, tipo,
Eu posso colocar um valor de 100 mil. Lógico, está bem próximo. Ok. Está muito próximo, mas ele nunca é realmente o 100% branco aqui, né? Por mais que essa luz esteja extremamente forte, talvez até seja, mas tipo, você tem que estar uma luz de 100 mil watts de potência, ok? Vou colocar 500. Então, conforme eu vou aumentando isso aqui, a luz realmente não fica branca, ela continua me exibindo informação dessa forma. Uh, Enquanto no Standard isso já muda, ele é feito pra anime, pra estilizado, filme que realístico, Standard estilizado. Basicamente isso. O Standard sim, a luz chega, a superfície chega a ficar branca, totalmente branca, ou totalmente escuro, totalmente preta, se for um super shadow, vamos dizer assim. Uh, então, por enquanto, eu vou deixar no Filmic. A próxima coisa, vocês podem sim brincar com os outros, Filmic Log. Não usei RAW. Ele só mostra a luz mesmo, ele tira a cor de fundo. Vocês podem brincar assim com o outro. Nós temos esse False Color, esse eu utilizo. Tomem cuidado com seus olhos. Tomem cuidado com seus olhos. Afastem-se de superfícies na hora que for ativar. Isso é um mapa de calor. Que me revela o quanto ele está me expondo luz em uma certa superfície. Sim, ele só funciona no Render Mode. No Material Preview ele não vai me mostrar, tá? No Render Mode aqui ele me mostra, tipo, eu quero que tenha mais luz nessa superfície. Então, tipo, eu tento mover uma luz aqui ou adicionar uma outra luz aqui, entendeu? É legal saber isso, artistas profissionais usam esse método. Eu vou pegar minha torre aqui, colocar ela aqui. Vocês podem ver que a torre é literalmente uma parte cheia de shadow. Vamos voltar para o nosso filmic. Uma parte bem mais escura aqui atrás da torre. E na frente da torre vocês podem ver que nós temos alguns pontinhos vermelhos, né? Que é onde está recebendo mais luz, não mais luz. E isso é por causa do nosso roughness, né? Ele é uma superfície metálica que a gente tinha criado através disso. Se eu mexer aqui, ele vai receber mais luz em um outro lugar, mais preciso de luz. Ela ficou mais refletiva, né? Então, basicamente o que ele está me fazendo é mostrando aonde está essa exposição de luz toda. E a próxima coisa que eu geralmente gosto bastante de brincar, vou colocar minha torre aqui para trás. É esse look. Automaticamente mexer nisso já dá um efeito muito legal nas suas cenas finais, tá, galera? O None e o Médio Contrast é a mesma coisa, não muda nada. Eu não sei nem por que existe o None, já que Médio Contrast está aqui e faz exatamente a mesma coisa. Mas menos contraste deixa menos bonito, vamos dizer assim, né? Vocês já podem notar. Menos contraste na cena. E nós temos o Medium High Contrast e o High Contrast e o Very High Contrast. Às vezes só de adicionar o High Contrast já fica lindo a sua cena, tá? Já é uma maneira muito legal de você dar um efeito muito bacana, uma coisa muito bonita na sua cena. Nós temos a exposição, que basicamente, tipo, eu posso criar um ambiente mais aterrorizante ou mais iluminado. Realmente eu nunca faço isso de iluminar assim muito, mas pouca coisa. Para a versão Dark eu já criei algumas cenas assim, fica bem legal. Nós temos o Gamma também, que dá um brilho no todo, como geral aqui. O Gamma é basicamente um. Por fim, nós temos o Sequencer aqui, que não mexe muito. E os Curves, vocês já mexeram em Photoshop e já viram aquela parte do Curves? É basicamente a mesma coisa. Tipo, aumentar a intensidade dos vermelhos, diminuir a intensidade dos verdes, enfim, a mesma coisa. Eu posso criar vários pontinhos aqui.
Eu só mexo nisso quando eu já tenho algo pronto, já pré-preparado, tá? Para deletar isso aqui, você seleciona um pontinho e aperta X aqui no canto. Red, a mesma coisa. Enfim. E aqui nós temos do preto e branco monocromático, que dá para criar suas próprias curvas e criar suas próprias cenas e enfim. Desativando neutraliza isso. Então nós já temos o Color Management. Nós vimos um pouco da luz, ainda tem mais coisa na luz aqui, que ainda não expliquei. Existem vários tipos de luz. Um deles é o Point Light, Sunlight. O Sunlight é extremamente poderoso, tanto que o Blender só te deixa ir até 10. Lógico, você pode extrapolar sim em 100, digitando. Ah, o Sunlight, ele te dá esse controle, independente de onde esteja, não importa a altura que ele esteja, o Sunlight não vai ser influenciado pela sua posição no mapa, tá? Ele pode estar aqui embaixo, ele não vai influenciar em nada. Ah, o Sunlight, ele é legal porque ele vai criar, tipo, uma luz, ela é absoluta, tá? Ah, como assim? Ela é meio que absoluta. Ah, ela afeta toda a cena, independente de onde ela tá. Então sim, ela vai tentar criar o máximo possível. Claro, pelo ângulo aqui, ela tá criando a sombra desse cubo em cima do outro cubo. E como ele tá muito perto aqui, como tá muito perto, tá escurecendo sim essa parte do cubo. Esse cubo não vai até o fim, tá? Ele tem um grande buraco aqui embaixo, por isso que tá atravessando luz vermelha ali. Uh, então o Sun é usado para emular a luz do sol, né? Você pode sim usar o Node, a mesma coisa, colocar uma luz azul no sol, enfim, criar sua própria cena. Já criamos uma coisa da horinha aqui, um efeito legal. Ahn, que mais? Aqui, Spotlight. O Spotlight é uma luz tipo do tipo holofote. Eu vou apagar essa luz aqui no momento. Ela tá bem ela vem bem fraca. Ela é aquela famosa luz de busca de torre de prisão, quando o prisioneiro tá fugindo, ou o spotlight de um palco, ou até mesmo uma lâmpada de, de poste de rua, é legal ter o spotlight. Porque é uma luz direcional, que você controla da mesma forma. Sim, ela é afetada pela sua posição, tá? Então eu posso posicionar ela, por exemplo, se fosse um poste aqui, eu poderia posicionar. Vamos criar um poste, por que não? Vamos fazer um rápido poste aqui, pronto. Uh, Nós temos radius da mesma forma, que é aquele foco, né? No zero a luz é totalmente focada, enquanto aqui ela é dispersada. Você pode ver que ela dispersa um pouco aqui nessa área. Uh, Nós temos a intensidade também da luz, a mesma coisa. Eu não expliquei esse Maxis Bounces, mas seria tipo uma quantidade máxima que a luz é refratida no Blender, tipo um, dois, três, enfim, infinitas vezes. Nós temos o tamanho do cone, tá? E nós temos o tamanho interno do cone aqui, que seria tipo, conforme ela fica mais nítida aqui, se eu controlar, se eu controlar esse interno aqui, tipo, eu tenho o controle da nitidez ali, né? Tipo assim, aqui é 100% que vai ficar zero metros de radius, enquanto o outro ali ele dá um pouco de desfoque. E por fim, nós temos a nossa luz diária. Basicamente, vocês estão vendo um quadrado que dá para ser escalado com S, normalmente. Apliquem a escala. Talvez eu não tenha explicado isso, porque a gente não chegou nesse nível ainda. Mas muitos objetos começam a ter problemas quando você não aplica escala, tá? Na luz não vai ser necessário. Ah, Vocês viram que ele seta para o tamanho original, mas se eu controlar aqui e depois vier com S, tecnicamente está errado, então apliquem a escala, voltem para isso e aumentem aqui, tá? É basicamente um grande quadrado, ou outra forma geométrica que você quiser, tipo um retângulo, que aí você controla o X e o Y, disco, enfim.
para uma certa área. E eu posso apontar essa luz também da mesma forma para alguma direção. Geralmente eu não uso Portal. Portal nunca me foi útil para alguma coisa assim. Eu nunca realmente usei o Portal nessa situação. Por fim, nós temos o Node, que só funciona nos Cycles. Dá para criar alguns efeitos. A questão aqui do Node é que agora você tem realmente um Node para controlar. Então, se nós usarmos aquela mesma técnica que usamos antes de criar um novo Noise Texture e colocar um Color Ramp, colocar a cor aqui e colocar outra cor vermelha aqui, colocar o FEC na cor. Opa, eu não coloquei o azul. Ok. Basicamente, não dá para criar alguns efeitos, não é perfeito, lógico, ele está misturando o azul com o vermelho. É basicamente o que está acontecendo aqui, virando rosa. Mas sim, dá para criar alguns efeitos da mesma maneira, né? Enfim, agora que eu não tenho nada aqui no Node, acabou por ficar sem nada. Então, se você deletar tudo, coloque um emission de novo. É esse Node emission, tá? Basicamente, isso é a parte da luz aqui e das sombras. Mas vocês já devem ter visto algumas cenas mais complexas e bonitas, como por exemplo, vejamos aqui, vejamos aqui. Eu não lembro onde está agora. Red Bull One Ring. Vocês viram um Red Bull. Ok. Vocês já devem ter visto algumas cenas como essa, em que... Bom, essa aqui também foi uma que eu criei. Meu próprio anelzinho do Sauron aqui com meu nick. Era meu banner antigo. Se vocês verem no Solid View essa imagem aqui, basicamente só tem duas lâmpadas. Mas, cara, como é que você está criando toda essa luz aqui? Como essa luz está tão bonita? Como você fez isso? Meu Deus! Aí vem meu truque secreto para fotorrealismo, isso é muito útil, muito extremamente útil, que se chama basicamente HDR ou HDRI, que significa Right Dynamic Range. Não se preocupem com isso, para quem não sabe, é mais intensidade de cor e tudo mais, enfim. Nesse caso, o HDR o que faz, ele está oculto nesse momento. Eu vou ocultar isso aqui. E vou vir aqui em filme e vou desativar essa opção. Esse só vai ter na minha cena e eu vou ensinar como você colocar na sua cena, tá legal? Mas antes deixa eu mostrar o efeito disso. Voilá! É, uma foto panorâmica de 360 graus que está pegando a luz amarela daqui e aplicando, dando esse efeito muito bacana. Como nós usamos isso? Vamos lá. Ok, nós temos um super shader aqui, não é esse que eu quero. A imagem que vocês viram aqui é um arquivo .hdr. Dá para usar outras imagens? Dá. Mas eu recomendo que vocês usem o .hdr. E é fácil conseguir, eu já vou mostrar, calma. E basicamente o que acontece aqui, eu posso controlar a posição. Calma que eu já vou explicar como é que isso apareceu. Não tenho pressa. Eu posso controlar sim a rotação do meu... no eixo Z, lógico. Não no X. A rotação. E afetar como a iluminação vai ser posicionada na minha cena. Vocês podem ver aqui atrás os meus livros estão mudando sim de cor. Luz revela informação. Essa é uma luz amarela que está vindo daqui. Eu tentei usar uma luz amarela para tentar simular como se fosse um efeito de fogo, né? Porque no meu render final o que você vê basicamente é esse quadrado. E esse quadrado, não sei se vocês conseguem ver a linha. Exatamente isso que vocês veem no meu render final, tá? Não se preocupem, agora eu vou mostrar a vocês como utilizar esses HDRs para melhorar suas cenas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é vir no site Polyraven. Esse é o antigo HDR Raven ou Asset Raven, enfim, Texture Raven. Agora se chama Polyraven, ele é de graça.
É um site muito bacana que ele te dá esses materiais HDRs, esses arquivos HDRs, para você trabalhar. Bom, primeira coisa que você deve estar pensando, putz, tem um monte aqui, eu estou fazendo um mapa que é um gramado, vou usar esse aqui. Não necessariamente você precisa, ou então tipo, eu estou criando um lugar que é um gramado, não vou usar o gramado na neve. Não necessariamente você precisa ter eles 100% certinho, tá? Geralmente para fotorrealismo eu recomendo você ter esses overcasts, porque é o melhor para você tirar uma fotografia, se você for tirar uma fotografia e quer mostrar o 100% do rosto de uma pessoa, você usa esse e não o outro, não aquele que tem um solzão lá em cima, porque o solzão vai bater no rosto da pessoa. Uh, então, geralmente eu uso o Overcast no geral. Existem algumas situações que eu uso outros, lógico, que é quando eu quero criar uma cena. Então vamos vir aqui em Overcast, enfim, tem alguns aqui já prontos. Vou pegar esse, que foi criado por Goro Fuji, perdão, é patrocinado por ele, mas foi criado por Andreas Mishok. Ah, e aí eu vou baixar, eu posso colocar na minha resolução. Alguns de vocês já vão ir para 16K. Algumas vezes isso é overkill para alguns projetos, tá? Quanto maior a resolução, mais pesado é. Vai levar mais tempo na sua máquina se ela não for potente, tá? Ah, então eu posso escolher 2K, 1K, enfim. 2K já tá ótimo, mas eu vou dessa vez com 4. Vocês podem pegar 2K, não vai ter muita diferença nesse caso. E eu vou baixar, ele vai baixar um arquivo .xr ou .hdr, enfim. O HDR dá pra trocar aqui em cima o HDR do GXR. O XR é uma versão muito melhorada do PNG, muito melhorada. Vamos baixar HDR, não tem problema. HDR. Uh, e agora o que nós vamos fazer aqui é vir aqui. Vou salvar na minha pasta. Tem uma pasta de Texture Library. HDRI, vou jogar aqui no meio dos HDRIs. Enfim, tá mal organizado, eu sei. Pega meu HDRI, tá na minha outra tela, vocês não estão vendo. Eu estou arrastando. Só simplesmente pegando e arrastando aqui. Enfim. Uh, eu cometi um erro porque eu não estava pronto ainda para jogar o HDR aqui. Eu tive que soltar. Enfim, nós temos nossa peça de xadrez. Eu vou ocultar isso aqui. Colocar. Apertando H você oculta, lembre-se disso. Colocar um plane. Vou colocar o plane bem aqui para ser a base do meu negócio. Nós vamos para o render mode. Vou criar um novo shader rapidinho aqui. Eu não preciso disso. Não preciso desse shader verde mais. Vocês podem ver que não tenho nenhuma luz, então tipo eu não consigo diferenciar, mesmo no render mode eu não consigo diferenciar o que é uma coisa da outra, né? Eu não consigo tipo dizer qual lado é a frente, qual lado é atrás. É isso que eu quero dizer com sombra revela informação. Ok, voltando aqui à nossa peça de xadrez. Bom, o que eu vou fazer, primeiramente eu vou tirar essa parte do meu shader horrível verde. Na verdade o que está afetando é isso aqui, né? Vou deixar assim por enquanto. Posso desconectar e deixar simplesmente assim. Vocês estão vendo simplesmente uma cor sólida que não dá para saber o que exatamente está acontecendo. Quando o roughness está no zero, dá para pelo menos ver um pouquinho ali, ou uma dobrinha aqui, mas é muito pouco. Enfim, vou deletar isso aqui. Vocês podem manter se vocês quiserem, se vocês acharam bonito esse shader, podem manter. Ok, foi mal pelo barulho do Discord. Esqueci de ativar o. Estou ocupado. O que eu fiz? Eu abri a aba de shaders, igual vocês já tinham visto lá no outro vídeo. E aqui em cima nós temos de object para Word. E nesse caso aqui, esse Word afeta a luz em volta da minha. A luz do meu cenário. Né? Então se eu mudar para azul, vai mudar tudo para azul. E sim, a luz do cenário influencia. Tá? O que eu vou fazer aqui é abrir a minha pasta de HDR. Vou colocar aqui para vocês verem. Pegar aquele HDR que eu baixei.
e colocar aqui. Uh, Nesse momento, não plugue o amarelo nesse amarelo, não é assim. Eu fiz isso simplesmente para facilitar meu trabalho. Por quê? Eu posso vir também aqui, eu vou deletar, tá? Façam isso, podem fazer isso, é uma técnica que eu faço que facilita muito minha vida. E eu posso colocar aqui como Environment Texture. É esse que você quer para abrir sua imagem. Aí você poderia ir todo o caminho e abrir a imagem, enfim. Eu prefiro clicar e arrastar e depois deletar e colocar aqui. Eu vou dar um zoom. Pera aí. Porque no momento que eu coloquei aqui e ele aparece esse zero, significa que a imagem está no meu projeto do Blender, mas não está sendo usado. Então eu simplesmente cliquei e arrastei, ele virou uma coisa que eu não queria, mas a imagem continua lá guardadinha quando eu precisar. E aí eu criei um Environment Texture, vou colocar ele. Agora sim nós temos um Environment Texture, e agora sim eu plugo ele no Color. E automaticamente ele cria esse cenário, tá? Que já me deu um efeito muito bacana, já deixou minha peça 50 vezes mais bonita. Vamos colocar o Color Management no High Contrast. Já deixou minha peça linda. E no Cycles vai ficar mais lindo ainda. Ok, eu tava brincando lá no outro vídeo. The Noise, ok. Vou colocar o The Noise no 64, não tem problema. Não, eu não vou deixar por causa do compressão do Blender. Do compressão do YouTube, perdão. E automaticamente já temos aqui algo muito mais bonito, que é esse Overcast. O Overcast você pode notar que está 100% certinho em todos os lados. Para desativar a imagem do fundo, porque às vezes você está querendo criar um tabuleiro de xadrez, por exemplo. E não, você não quer um tabuleiro de xadrez com uma paisagem dessa, ou talvez você queira, ao invés de você. Você vai vir na aba de filme, vai habilitar a opção transparente, tá? No Eevee é a mesma coisa, tá? Só que o botão fica uma posição um pouco diferente, que é esse transparente aqui, tá? Voltar para o Cycles. E automaticamente nós já temos aqui. E podemos controlar a intensidade desse HDR, tipo a força que ele vai expor luz. Então, tipo, ponto 3. Tipo, já cria um ambiente mais escuro. Automaticamente já cria uma peça muito mais bonita, que dá pra ver as informações dessa peça, né? De uma maneira muito mais fácil, muito mais prática com HDR. Já criei toda a iluminação. Lógico, eu também posso diminuir aqui tipo para ponto 2 e aí colocar minhas próprias luzes, né? E aí, tipo, aumentar isso aqui e aí essa parte ser mais iluminada, ou então até mesmo deixar no 1. E essa parte é mais iluminada que essa, dá pra ver, fica claro isso, né? Muito bacana. Vou deletar minha luz. Vou ativar de novo o meu filme. Eu só quis mostrar pra vocês. Dá pra controlar a exposição aqui também, se você não quiser ir lá no shader, tá? Vou ativar novamente aqui. Só que aí agora eu vou pegar outro HDR que eu já tenho, qualquer um aqui, realmente não dá pra ver sem abrir eles. Fazer a mesma coisa, importa. Vocês podem ver que é diferente, é sim diferente. E vou trocar aqui para Free Sky. Ok, isso aqui é uma praia bonita, nós temos o sol. E o sol se posiciona nessa posição. E aí que você fala, pô, por que eu queria aquele overcast? Porque no overcast nós não temos, ele não está gerando sombra, ou pelo menos está gerando a sombra de cima, né? Tipo, você pode ver que ele está gerando a sombra de cima. E nesse da praia, bom, ele está gerando a sombra do sol. Então, tipo assim, imagina que eu preparei toda a minha cena e depois colocar o HDR e, tipo assim, eu já tenho uma luz do sol aqui. Agora eu tenho dois sóis. Ou dois sols, sei lá como é que vocês falam. Pegadinha de prova, enfim. É. Hum, hum. E aí sua cena teria esse problema, tipo, tá criando duas sombras do sol, uma aqui e outra aqui. E não é bem isso que acontece numa praia, por exemplo. A não ser que você queira realmente isso é desnecessário. Bom, vamos lá, vamos lá.
Que mais? Como é que eu controlo a posição do sol caso eu queira uma cena dessa? O que eu vou fazer é selecionar esse ícone aqui, esse cara aqui, e apertar Ctrl T. Lembre-se, você precisa daquele plugin do Node Wrangler ativo para facilitar a sua vida. E aí, no caso, eu posso rotacionar a minha imagem no eixo Z. E automaticamente isso já está reposicionando aonde vai ficar a luz e a sombra da minha imagem. Assim como eu também posso fazer outras gracinhas, tipo escalar a minha peça, a minha imagem do fundo, né? Lógico, vai ficar pixelado, talvez não fique tão bom. No Y, por exemplo, vai dar esse efeito aqui. Ou seja, eu tenho um controle extra sobre a minha imagem. Tipo, como se fosse no Photoshop, editasse a imagem e colocasse aqui de volta. Sem ter o trabalho de ir no Photoshop. Lógico, eu também posso controlar a localização, que eu geralmente não uso esse muito. Dá uns tilts na sua mente fazendo isso. Geralmente eu só controlo a rotação. E um pouco da escala às vezes, tá? Não preciso me preocupar em plugar os outros, como eu tinha dito antes. Nesse caso, o Generated é perfeito e não tem necessidade, tá? Então, isso cobre as nossas partes de iluminação de HDR, tá? E basicamente é isso, galera. Estamos chegando a um ponto que já dá pra começar a querer bolar alguma coisinha, criar sua própria casinha bonitinha, criar um objeto, criar uma mesa ou algo simples e ter algum efeito no final, né? Uma coisa bonita no final. E é isso, galera. Bom, espero que tenham gostado do vídeo até o momento, até os meus tutoriais. Eu não sei, não devem ser os melhores do mundo, mas se tá dando alguma base pra você, meu objetivo aqui está completo. Bom, valeu, galera. Vejo vocês no próximo vídeo.